Então bora, videomaker, eu vou te dar um conselho que eu tenho certeza que ninguém mais vai te dar. Tu precisa ser inconveniente se tu quiser melhorar o teu conhecimento, melhorar a tua rede de contatos, enfim, melhorar tudo que tu puder dentro do mercado do audiovisual. Tu precisa ser um cara chato, um cara inconveniente, mas eu vou explicar isso de um jeito um pouquinho melhor. Então é o seguinte, eu me chamo Eduardo Cruz, eu tô no audiovisual há um tempão, tenho uma produtora de vídeos institucionais, tenho uma produtora de casamentos, que foi assim que eu comecei. Na verdade eu comecei com videoclipe, tá? Mas o mercado de casamentos foi o mercado que eu me consolidei, foi o mercado que eu consegui criar um nome e é onde eu tenho mais know-how, né? Trabalhei em todos os nichos possíveis, em todos os mercados possíveis, então conheço basicamente tudo e esse sempre vai ser o meu conselho, cara, faz o que tu puder quando tu tá começando, porque assim tu vai criar um know-how muito legal e tu vai conhecer muita gente e isso vai te ajudar bastante. É basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E esse é o primeiro tópico, que tu precisa ser um cara chato, tu precisa ser um cara inconveniente, tu precisa estar nos meios todos, estar em todas as rodas de conversa, estar em todos os nichos para conseguir se desenvolver profissionalmente e basicamente aumentar a tua rede de contatos. E quando eu falo de ser um cara inconveniente, cara, não é ser o cara chato. Eu falei ser chato, mas não é especificamente ser o cara chato e o cara inconveniente por si só. O maior erro do videomaker iniciante é ficar esperando e achar que as coisas vão cair do céu para ele, que os trabalhos vão aparecer, que as coisas vão vir simplesmente porque ele tá no mercado próspero. E cara, não é assim que funciona, nunca foi, nunca vai ser, a não ser que, meu Deus, tu seja uma super estrela, um super talento e todo mundo vê um potencial em ti que, meu Deus, tu é a última bolachinha do pacote. Mas normalmente não é assim que funciona. E o erro de esperar é o que mais atrasa o teu processo, porque tu simplesmente, cara, não sai do lugar e quando sai demora muito. E aí eu começo a pensar se realmente é isso que tu quer. É esse o mercado que tu quer? Porque se tu não tem ânsia nenhuma de conhecer coisas novas, ânsia nenhuma de estar em mercados novos, tu não tem essa vontade de descobrir, fazer e chamar pessoas para fazer portfólio, talvez não seja exatamente o que tu quer para tua vida. Então, sei lá, começa a repensar um pouquinho isso. Agora, se tu tem essa vontade, se tu tem essa ânsia de, meu Deus, eu quero descobrir mais sobre audiovisual, eu quero saber mais, aí sim, aí começa a fazer um pouco de sentido, aí tu começa a pensar que esperar as coisas acontecerem talvez não seja realmente uma boa opção. E meu primeiro conselho é: chama alguém que tu admira, chama alguém que tu conhece, aquele cara que tu considera referência. E eu indico que esse cara ele seja da tua cidade, ele seja próximo de ti, justamente por conta disso que eu vou falar agora, que é tu ir até ele, tu se oferecer pra estar em trabalhos, tu se oferecer pra, sei lá, estar num set de gravação junto, se for casamento, estar num casamento junto, simplesmente se oferecer. E eu acho muito difícil que essa pessoa que tu tenha como referência vá te recusar. É tu tá lá e não tá pateteando, olhando pros lados, é tu tá lá e realmente querer ajudar. Ah, quer que eu pegue a câmera? Quer que eu troque de lente? Quer que eu segure isso? Quer que eu faça aquilo? Ah, precisa buscar uma tal coisa no carro. Cara, vai lá e busca essa tal coisa no carro. Seja prestativo, porque a partir do momento que tu for só um incômodo, só um encosto e ficar ali perguntando coisa no ouvido, vai ser chato, tu não vai servir pra nada. E tu não servindo pra nada, tu não tem utilidade pra pessoa que vai estar ali e logo não faz sentido aquela tua ida. Acho que tu tem que ser uma pessoa útil e prestativa e aproveitar desses momentos aí sim para tirar as tuas dúvidas. Quando tu se oferece é justamente não esperar uma recompensa financeira em troca e entender que o conhecimento que tu vai extrair, cara, vale muito mais que qualquer dinheiro. E é isso que muita gente tem dificuldade de entender, é achar que no audiovisual tudo é só dinheiro e tudo tu quer ganhar e tudo é sobre dinheiro. Cara, nem sempre é. Às vezes vale a pena tu pegar um trabalho mais barato para ganhar uma experiência, um trabalho mais barato para fazer uma rede de contatos do que propriamente o valor financeiro daquilo. Porque normalmente, se isso for feito de forma inteligente e estratégica, cara, isso retorna em muito mais do que dinheiro e em muito mais dinheiro também. E eu falo por experiência própria, porque eu comecei assim, eu comecei fazendo muita coisa de graça, eu comecei indo em muito trabalho por valores baixíssimos, comecei a fazer... O meu freela de casamento era R$250. E assim, eu era daquela pessoa que me contratava, eu era ainda um dos caras que mais ganhava na época, porque era mais ou menos esse o valor dos freelas. E eu até tinha minha câmera, e aí existiu um tempo que eu fiquei sem ela, porque ela estragou e eu não tinha câmera por um bom tempo.
E eu falei, cara, eu até posso ir nesse trabalho contigo, mas eu tô sem câmera. Ele, não, tranquilo, usa as minhas. E aí já tinha passado um certo período e eu passei a ganhar mais que 250, eu ganhava 350. E eu, tava muito feliz porque, nossa, agora eu ganho 350, cara, é ouro, perfeito. E aí chegou na hora do pagamento, ele falou, não, é 350, né? Separou o dinheiro. Mas, como tu usou os meus equipamentos, aí eu vou te pagar só 250 porque 100 reais é do alugar os meus equipamentos. Aí eu, caraca. E claro, de certa forma, tudo isso no início me moldou para eu chegar em algum lugar até hoje. Isso faz parte do processo. Ganhar pouco faz parte do processo. E eu, por muitas vezes, não ganhei nada. Simplesmente por fazer um nome, criar uma experiência, até mesmo por alguma forma de divulgação. Quando isso é bem feito, vale muito a pena. Eu tenho uma experiência recente muito válida para contar, mas eu acho que a gente deixa isso para outro tema. Mas sim, quando uma permuta é bem feita e ela é feita de forma estratégica e inteligente, cara, dá muitíssimo certo. E existem coisas que o YouTube não te conta, que ninguém aqui vai te falar, que nenhum curso vai te contar. Eu vou tentar te contar, pode confiar, mas nem sempre isso vai ser possível, porque existem coisas que só na prática a gente consegue ver. Por exemplo, eu na prática não reparo que eu faço certas coisas, e talvez uma pessoa indo comigo em um casamento, em um evento, vai notar que eu faço aquilo e vai me perguntar, vai me questionar, ou simplesmente vai observar e vai ver o quanto aquilo é positivo. E talvez eu nunca vou ter me dado conta de vir trazer isso aqui, porque é uma coisa tão automática que eu faço, entende? E uma pessoa estando junto lá talvez possa reparar. Como tudo que eu já falei até agora, tu tem que perguntar, tu tem que questionar de uma forma tranquila, de uma forma de boa, mas tu não pode ter medo de perguntar algo. Cara, é perguntar mesmo, tipo, por que tu grava em 4K? Por que tu grava em 60? Por que tu grava em 30? Por que tu faz esse log isso, aquilo? Por que tu não faz esse log, tá ligado? Então, existem esses pontos que é só na prática que tu vai entender. Mas sei lá, tu aprendeu a vida toda nos cursos que tu fez que a velocidade tem que ser o dobro do frame rate. Aí tu te depara com algumas situações que, sei lá, tu tá gravando em 60 FPS e tu quer botar uma velocidade de 120, mas tu chega num lugar cheio de flick. E aí tu tem que aprender a te adaptar a isso. Cara, existem situações que tu precisa usar 40 de velocidade, porque o flick ele é tão grande que tu precisa te adaptar àquilo. Só que a teoria ela não ensina isso. Mas a prática tu vê que não faz tanta diferença ali no movimento para aquela situação, então tu acaba usando. Cara, nem sempre a teoria tá certa. A gente tem que aprender a teoria, a gente tem que aprender a regra para justamente saber quebrar ela no momento que for necessário. E é muito importante tu escolher essa pessoa que vai ser a tua referência, porque de certa forma tu vai acabar te tornando parecido com ela. Seja no nicho que ela atua, provavelmente tu já vai escolher por conta do nicho, mas seja no nicho que ela atua, da maneira que ela se comporta, como que ela grava, o estilo de gravação dela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta com o cliente, isso tudo vai acabar influenciando na tua jornada. É muito importante tu escolher as pessoas certas para estar perto, porque isso vai acabar influenciando. Então, cara, não tenha medo de chamar, de ouvir um não, não te preocupe se alguém te responder um não, tu vai no próximo. Claro, tu não vai te tornar um besta, né, fazendo tudo o que ela quer. Tu é um cara consciente, tu é um cara centrado, então tu sabe quando alguém vai estar se aproveitando de ti. Então escolha bem as pessoas que tu vai estar do lado, pra te ser útil pra elas e elas serem útil pra ti também na tua caminhada, hein? É isso, manda mensagem, chama, pergunta, questiona, por que tu faz isso, por que tu faz aquilo, como é que tu atende, como é que tu cobra, como é que tu edita, de maneiras muito sutis. Se tu já tiver uma certa intimidade para ir perguntar essa questão de preço. Mas não te acanha, pergunta, vai atrás, pensa onde tu quer chegar, com quem tu quer caminhar, em quem tu quer te inspirar. E é isso, faz o teu, cara. Vai atrás, te posiciona, aprende, seja esperto, inteligente. E é isso. Eu fico por aqui, espero que tu tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, algum tema que tu queira falar, põe aqui. Se eu conseguir responder direto por mensagem, eu vou responder. Se isso virar um tema de vídeo, cara, vai ser um vídeo. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui. As minhas redes sociais devem estar aqui, minha produtora de casamento. E é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.